Bom dia. Hoje eu tô aqui para falar sobre os conceitos de educação especial, educação inclusiva e o público-alvo da educação especial. Pelo que eu entendi nesse curto percurso do curso de especialização, a educação especial é uma modalidade da educação escolar que tem como objetivo oferecer preferencialmente na rede regular de ensino a educação para todos os educandos com deficiências físicas, auditivas, visuais, com transtorno global do desenvolvimento, com altas habilidades e superdotação, o ensino o mais regular ou mais próximo do regular possível, né? A educação especial, ela tem feito desde o período primitivo um percurso que passou pela exclusão, pela segregação, pela institucionalização, até chegar naquilo que a gente tem conversado muito ultimamente, né, que é uma perspectiva de uma educação inclusiva. A educação inclusiva, ela é uma área do conhecimento que visa promover o desenvolvimento das potencialidades de todos os alunos, público-alvo da educação especial, e que ela abrange desde a educação infantil até o ensino superior. Para que esse processo aconteça, para que a educação inclusiva aconteça, também tem se percorrido um caminho, né? Que esse caminho ele traz reflexões sobre as modalidades de ajuste do currículo, no currículo, né? E que passa por eixos como flexibilização, adaptação e adequação do currículo comum, para que de fato se garanta essa inclusão, né? Além de que todas as escolas estejam preparadas no sentido mesmo desses eixos que eu falei anteriormente, que é a flexibilização, a adequação, a adaptação, desde o currículo até a sua estrutura física, organizacional, que garanta que esse público-alvo da educação especial tenha garantido os mesmos direitos, os mesmos acessos que um aluno que não tenha deficiência tem dentro da escola, né? Isso não é fácil, não tem sido fácil e muitas vezes é um caminho que passa despercebido, né? E eu digo isso porque uma experiência pessoal, muito recentemente, eu descobri que o meu filho mais novo, ele tem uma limitação de memória, considerada até severa. E aí, nós buscamos, e até sendo educadores, eu e meu marido, todos os caminhos de aprendizagem para o meu filho, mas nós nunca paramos para pensar que, de fato, alguma coisa que não estava na normalidade poderia estar acontecendo. E depois, assim, de muito protelar e de buscar vários caminhos diferentes, nós o encaminhamos para uma especialista e ela detectou, então, que ele tem essa deficiência limítrofe na memória, né? E daí, pela primeira vez, eu me senti como sujeito dessa inclusão, como mãe, né, especialmente, e depois como profissional. E isso foi uma coisa muito difícil, porque assim, como profissional, eu pensava assim, poxa, é meu filho, como que eu nunca me dei conta dessa dificuldade dele, né? E aí eu vi que o quanto eu não estava preparada para isso, e mais do que isso, o quanto eu não estava atenta para essas questões
da educação especial e da inclusão, e que na verdade elas fazem parte do meu dia a dia profissional, né? E nesse sentido, eu propus para uma pessoa que eu conheci há algum tempo, para ela trazer a experiência dela, para que a gente possa também conversar sobre isso. O nome dela é Cecília e ela é a mãe do Léo. O Léo, ele tem síndrome de Down e ele também é autista. E agora eu quero assim que a gente volte a nossa atenção para essa conversa com a Cecília e depois eu retomo as coisas que eu falei anteriormente. Pode começar. Bom, boa tarde. Eu sou mãe do Leonardo. O Leonardo tem 35 anos e eu não sei se essa experiência que a gente vai relatar aqui, se ela cumpre exatamente os propósitos que a MIRT está buscando, porque com 35 anos, a nossa experiência no campo da educação, do Léo, da educação formal, ela foi muito não pelos caminhos da escola, foi sempre em instituições fora da escola normal. O Léo nasceu com atresia anal, ou seja, ele não tinha ânus, e a partir de 13 dias e até depois dos 7 anos, ele viveu com colostomia. Se já era difícil conseguir matricular o Leonardo naquela ocasião em alguma escola regular, mesmo nunca procurei estado, eu era professora do estado naquela ocasião, não haveria como procurar um encaixe dele, porque não havia nenhum tipo de serviço. Mas mesmo as escolinhas pequenas de jardim de infância, coisa assim, que a gente procurava, ele não foi aceito em nenhum lugar. E eu acredito que, em parte, seja pelo receio de lidar com a colostomia, que era uma coisa estranha, que exigia cuidados e dava certo receio nos profissionais em aceitar. Até aí eu entendo. Então, fora o atendimento em clínicas que a gente fazia, de fisioterapia, de fono, de terapia ocupacional, a partir de um certo ponto, quando ele já estava começando a andar, com 2 anos e pouco, ele foi encaminhado para a PAI, em Mogi das Cruzes. E ele ficou na PAI até os 6, 7 anos, quando a gente mudou para Bauru. Em Bauru procuramos a PAI, ele foi de novo para a PAI e ficou na PAI até uns 14, 15 anos. Mas ele não aceitou essa mudança, ele tinha uma adaptação perfeita na PAI de Mogi, mas aqui ele não gostou. Não sei se a PAI daqui era muito maior do que era lá, o tratamento lá que ele tinha era muito próximo e aqui era um atendimento mais impessoal. Ele não gostou, ele se deu mal nesse atendimento com a PAI e ele passou a se recusar a ir completamente. E uma coisa que a professora sempre me falou, todos esses anos que ele esteve na PAI, a professora nunca tinha escutado a voz dele em nenhuma palavra. Naquela época ele ainda falava. E lá ele se recusava a falar. Ele se recusou a participar. Aí foi para uma outra escola que se chamava Equilíbrio, aqui na Felicíssimo Antônio Pereira. Essa Equilíbrio era o pessoal que hoje está, onde é o Alfabeta. Eles eram uma escola de educação especial.
eram só pessoas especiais, eram grupos muito pequenos de alunos. Essas professoras que estavam com eles quando o Equilíbrio fechou, montaram uma outra escola, a Escola Movimente, e foi assim, ficamos na Movimente por um tempo. Também mais uns 8, 9 anos. Na Movimente, o que acontecia é que tinha assim como na Equilíbrio também tinha professora de educação física, tinha fisioterapeuta, tinha psicóloga, tinha fonoaudióloga e tinha a professora que ficava na classe com eles. Mas o Léo não chegou a ser alfabetizado. Ele tem, eu entendo que ele recusa qualquer forma de conhecimento simbólico. Quando chega o instintivo, ele vai. Quando chega na hora de fixar um comportamento, um aprendizado, ele se recusa. Eu vi isso acontecer. Você quer sentar lá, filho? Pode sair, não precisa ficar aqui. Por exemplo, ele chegou a assinar o nome, mas sempre a gente tinha que fazer uma cópia para ele copiar. Isso ele fez. Ele faz com instrumento musical. Ele tocava o piano aleatoriamente, tocava um outro instrumento que eu comprei para ele aqui em casa aleatoriamente. Quando ele percebe que a professora de piano começou a querer ensinar alguma melodia, principalmente queria uma melodia, buscou uma melodia conhecida, aí ele recusou. Ele nunca mais sentou no piano. A mesma coisa foi, não estou me lembrando o nome do instrumento que eu comprei para ele, com cordinhas. A hora que ele viu que era possível tocar uma melodia conhecida, ele também recusou. Ele só queria fazer o movimento aleatório e produzir o som aleatoriamente. Depois, a Movimente fechou. Fechou porque o investimento para ter essa quantidade de profissionais funcionando na escola, o investimento começou a ficar alto. E aí a físio foi embora, a psicóloga foi embora, as pessoas começaram a sair e as exigências também da prefeitura, que precisava mexer no banheiro para fazer porta para a entrada de cadeirante, elas não tinham dinheiro para fazer isso. No fim das contas, essas professoras estavam recebendo menos que um salário mínimo por mês. Elas foram obrigadas a fechar, porque o número de alunos foi diminuindo. Senta lá no sofá, meu filho. Senta. Vai lá. Você está com soninho. Acabaram fechando, sabe? Fechando a escola, e nós já éramos poucos pais, porque muitos, o Léo tem 35, naquela época tinha algumas alunas já com mais de 50. Então, é um investimento caro que você tem que manter pela vida inteira. Não é igual você pagar um colégio caro para um filho, que depois de 3 anos ele vai fazer um vestibular e vai entrar numa universidade pública, não sei o quê, e você deixa de ter compromissos. Aqui não, são compromissos de vida. Então, muitos pais acabaram tirando os filhos da escola e mantêm os filhos em casa até hoje, pelo que eu sei. Que a gente ainda se encontra, se vê eventualmente. Então, nós ficamos um tempo sem escola.
mas eles sentiam muita falta. E essas duas professoras, que eram as últimas que tinham permanecido na Movimente, elas acabaram se juntando com a gente, e a minha irmã, que também tinha um filho especial, a minha irmã conseguiu, com o pároco da Igreja São Benedito, a cessão de uma sala. E nessa sala, na Igreja São Benedito, as duas professoras puderam ir, e nós levamos os alunos, porque nós estávamos organizadas, as mães, as famílias. A gente procurou saber como que seria montar uma cooperativa, alguma coisa desse tipo, mas as exigências legais são enormes. Ninguém teria condição de aguentar os custos, é tudo muito caro. E funcionando lá na igreja, nós não pagávamos aluguel, e a atividade das professoras entrou como uma atividade paroquial, um trabalho gratuito que elas faziam como atendimento, e abrimos o serviço para outras pessoas da paróquia que quisessem se agrupar ali com a gente. Isso funcionou até começo de 2017. Em 2017 não deu mais certo, o outro pároco que entrou requisitou a sala, e nós montamos no fundo de uma casa de uma sobrinha minha, mas também logo ela mudou de Bauru, ficamos sem lugar. E outra coisa, as duas professoras prestaram concurso para a prefeitura e não tinham mais condição de permanecer atendendo os nossos filhos. Inclusive porque até nesse momento eles já eram reduzidos a 4 alunos. 2 tinham falecido, 2 as famílias também já tinham recolhido para casa. E acho que hoje a questão do grande desafio, quando se fala em educação especial ou educação inclusiva, a grande questão que eu acho, na minha experiência como mãe, e como mãe também que convive com outras mães durante todo esse tempo, a nossa grande questão é o período dos nossos filhos adultos. Que é isso, a escola é um investimento para sempre. O Leonardo, ele não tem possibilidade de sem ingresso no mercado de trabalho. Ele não tem como, pelo menos a gente não tem ideia até hoje de como ele possa ter uma vida, e outros que a gente sabe e vê ali, convive. Ele não se organiza, não tem independência para esse tipo de coisa. E são pessoas que têm um mundo interior rico, de certa forma inacessível para a gente, que a gente busca desenvolver a expressão, mas e acho que é esse o grande desafio, porque mesmo os que entram numa escola inclusiva, eu tenho visto, tem dificuldade, depois de adultos, de terem independência. Varia muito de pessoa para pessoa. Alguns vão conseguir, seguramente, mas não são todos. E aí, nesse caso? Né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Eu queria que a senhora falasse quais são as necessidades reais do Leonardo. Acho que assim, eu gostaria muito dele desenvolver atividades físicas mais. Ele fica muito parado. Enquanto ele tinha escola, ele tinha
mais atividade, tinha mais movimento, ele tinha vida social. Agora ele fica muito comigo, ele vai, felizmente eu tenho muita atividade e ele participa comigo de muita coisa, mas acaba que eu tenho que ir junto. E o diagnóstico dele, além da síndrome de Down? É autismo, é síndrome de Down com características autistas. Entendi, certo. E a senhora estava falando então da necessidade de atividades físicas. Atividade física, sabe? Então, agora, por exemplo, nós caminhamos com muita frequência lá na Getúlio Vargas. Lá ele gosta de caminhar. Aqui perto de casa tem uma pista que daria para nós caminharmos. Ou mesmo aqui dentro do condomínio onde a gente mora. Mas ele se recusa. Se vai para algum outro lugar, ele também se recusa a andar. Já aconteceu de chegar, por exemplo, numa rua e ele não querer andar, ele senta no chão, simplesmente não vai. Se eu quiser, eu vou sozinha. Então, na Getúlio vai. Então, vamos na Getúlio, a gente caminha. É pouca coisa, é meia hora que dá 1 quilômetro e 1.200 metros no máximo. Dá 1 quilômetro e pouco. Mas é suficiente, se ele faz isso com mais frequência, já é melhor. E agora eu estou vendo de fazer hidroginástica com ele. Mas eu tenho que ir junto, sabe? Porque para fazer natação com personal fica muito caro. Ele está fazendo uma terapia ocupacional na USP. Infelizmente, amanhã é o último dia. Fecha. Por falta de alunos, o curso está sendo fechado para o ano que vem.